Tudo bem, pessoal? Professor Cezinha de Biologia. Vamos responder essa questão da Unicamp. Apesar de ser antiga, relembra como funciona o nosso sistema auditivo muito bem. Vamos lá? Os ouvidos não têm pálpebras. A frase do poeta e escritor Décio Pignatari mostra que não podemos proteger dos sons desconfortáveis fechando os ouvidos, como fazemos naturalmente com os olhos. O ruído excessivo que atinge o auge em concertos de rock causam problemas auditivos. Nesses concertos, cerca de 120 decibéis são transmitidos durante mais de 2 horas seguidas, quando, de acordo com recomendações médicas, deveriam ser limitados a 3 minutos e 45 segundos. Olha só. Quem ouve música alta em fones de ouvido também está sujeito a danos graves e irreversíveis, já que uma vez lesadas, as células do ouvido não se regeneram, ok? Vamos fazer o item A. O ouvido é constituído por 3 partes. Quais são essas partes? Em qual delas estão as células lesadas pelo excesso de ruído? Veja bem, o ouvido é constituído por 3 partes: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Em qual delas estão as células lesadas pelo excesso de ruído? É lá dentro do ouvido interno, onde se encontra a cóclea. Dentro da cóclea existem células ciliadas numa estrutura chamada órgão de Corte. Tá? Se você lesar essas células ciliadas, elas têm os ciliozinhos, se você lesar, você perde a audição, ok? Então, como ficaria uma possível resposta aí? O ouvido externo, médio e interno é a primeira parte do item A. O ouvido é constituído por 3 partes. Quais são essas partes? Ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno. Você poderia falar também orelha externa, orelha média e orelha interna, ok? Em qual delas estão as células lesadas pelo excesso de ruído? É lá no ouvido interno, né? Onde eu falei que existe uma estrutura chamada órgão de Corte. Então, as células que podem ser lesadas pelo excesso de ruído localizam-se no ouvido interno, ok? Vamos ao item B. Indique a função de cada uma das 3 partes da audição. Bem, a parte ouvido externo, ela conduz o som da parte ambiental até o tímpano, onde esta estrutura membranosa vai vibrar e vai transmitir o som externo para o ouvido médio. Dentro do ouvido médio, existem 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo, que vão amplificar esse som, né? Acionando através do estribo uma janelinha chamada janela oval. Essa janela oval movimenta um líquido dentro da cóclea, no ouvido interno, e aí, lá dentro do ouvido interno, esse movimento de um líquido chamado perilinfa vai movimentar uma estrutura chamada órgão de Corte, que vai acionar os ciliozinhos internos. Então, o ouvido externo conduz o som do meio ambiente até o tímpano, que vibrando esse tímpano, ele aciona os ossinhos, que amplifica o som, que aciona o ouvido interno, onde tem essas células ciliadas, né? E aí essas células ciliadas vão transformar essa vibração, né, sonora, né, em estímulo elétrico para o nosso córtex, onde vai interpretar o som. Então, olha uma possível resposta. Vamos ver aí. O ouvido externo capta e conduz as ondas sonoras até o tímpano. A porção média propaga o som, então lá no ouvido médio, propaga o som através de ossículos denominados martelo, bigorna e estribo, até a estrutura do ouvido interno, que a gente chama de janela oval, tá? O ouvido interno, representado pela cóclea, transforma o som em impulsos nervosos. Esses impulsos são conduzidos pelo nervo auditivo até o córtex cerebral, que promove a interpretação sensorial das ondas sonoras, tá? Isso é uma possível resposta, tá bom? Ótimo vestibulares para vocês!